Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. O tema dessa semana é Ensina-nos a orar. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, teu Santo Espírito nos conduza nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A oração é algo fundamental para que nós possamos alcançar novamente, né, a comunhão com Deus. Deus colocou esse meio, né, depois do pecado, no plano da redenção, para que nós pudéssemos continuar em contato com Ele. Em Lucas 11, verso 1 diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou o discípulo dele. Então Jesus aqui, né, a Bíblia revela que ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. Então existe algumas coisas na oração que são importantes, né? Não que existe uma regra clara, né? Se só existe uma forma de orar, né? Mas existem algumas coisas, né, da oração que são importantes que a gente possa fazer na oração. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração fundamental para nós aprendermos como orar. Jeremias 29, de 11 a 13 diz que Deus, né, tem algo para nós quando a gente ora, quando nós somos sinceros. Diz aqui: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Então Deus tem pensamentos para nós de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Então existe uma maneira que nós podemos invocar Deus, né? Orar e Deus vai ouvir. E diz aqui, qual é a maneira? Aqui fala: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Então a oração tem que ser sincera. E tem que ser uma oração crendo que Deus vai atender, né, ao seu clamor, ao seu pedido. Não atender de acordo, 100% de acordo com o que você pensa, mas que Deus vai te dar uma resposta. Isso é fundamental. E quando é que nós devemos orar? Quanto tempo? De quando em quando? Aqui tem algumas orientações. Salmo 55:17 diz assim: de tarde, de manhã, a meu dia orarei. Então aqui são as orações que você para, né, de forma regular para orar. Não quer dizer que você não pode orar quando você está no trabalho, dirigindo no carro, no veículo, né, fazendo outras atividades, orar em pensamento. Mas também você tem que ter as orações regulares. E aí as recomendações é o quê? De tarde, de manhã e ao meio-dia. Orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então comece a orar. Se você ainda não tem a prática, comece a fazer. Deus vai te abençoar, com certeza. Mateus 14:23 diz: e despedida a multidão, Jesus, aqui fala sobre Jesus, subiu ao monte para orar à parte. Então tem orações que a gente faz em público, com muitas pessoas, mas as orações principais suas são à parte. Então Jesus aqui, sendo filho do homem, ou seja, como ser humano, nos dá o exemplo, né, que ele subia, ia para determinados lugares para orar sozinho. E chegada já à tarde, estava ali só. Então tem orações que nós temos que fazer sozinho. E essas são fundamentais. E quando, né, nós devemos orar? Aqui diz, 1 Reis 8, 35, 36, quando o céu se fechar e não houver chuva, nós estamos com um problema de chuva, né? As tal das mudanças climáticas. Na verdade, essas mudanças climáticas são sinais da volta de Jesus, mas alguns estão dizendo que são as ações antrópicas, ou seja, ações do ser humano, né? Por poluição do ar. De fato, não, a Bíblia revela que a questão é por causa da desobediência do ser humano e porque Jesus está próximo de voltar. Então a chuva, né, está começando a ficar difícil. Em alguns lugares estão esquentando mais, né? Então nós temos o caminho. Aqui diz: quando o céu se fechar e não houver chuva, por causa de quê? Por terem pecado contra ti. Então está relacionado com o pecado. E orarem nesse lugar e confessarem teu nome. Então a gente tem que buscar a Deus em oração. Se converterem de seus pecados. Converter é decidir mudar de rumo. Havendo tu afligido, então nós muitas vezes estamos afligidos aí. Tem lugares apreensivos com a questão da falta de chuva.
ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel. A gente tem que orar a Deus pedindo chuva, pedindo cura, pedindo, né, perdão dos pecados, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste ao teu povo em herança. Então aqui mostra, né, que o povo de Israel no passado tinha problemas também relacionados à falta de chuva. O clima tinha dificuldades e adversidades, mas existe o caminho. Se converter, se voltar para Deus e orar a Deus para que Deus envie chuva. Eu estou orando a Deus para que Deus envie chuva. E eu sei que, se for do propósito dele para o nosso bem, ele atende. Aqui no Salmo 105, de 4 a 5, diz: buscai ao Senhor e a sua força. Então, nós temos que, no meio da dificuldade, buscar quem? Ao Senhor e a força que vem dele. Buscai a sua face. Quanto tempo a gente tem que orar? Continuamente. Orar continuamente. Mas como é que a gente consegue orar continuamente? Em pensamento. Temos que aprender a estar todo o tempo com pensamentos voltados para Deus. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Então a gente tem que lembrar o que Deus fez por mim, fez por cada um de nós, né? E com isso nós temos que estar buscando a Deus continuamente. Colossenses 3, 16, 17 diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, como é que a palavra de Cristo vai habitar em nós? Com oração, com o estudo da Bíblia, com tempo, né, para meditação. E aí, Cristo vai habitar em nós de forma abundante, em toda a sabedoria, ensinando-os e admoestando uns aos outros com o quê? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Então, nosso papel é também admoestar uns aos outros. Então, eu estou aqui fazendo parte disso. Admoestar, exortar, aconselhar, ensinar. Né? Então, com o quê? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração, ou seja, com gratidão em vosso coração. E quando fizer de por palavras ou por obras, então, se for fazer alguma coisa que for através da palavra ou através das obras, ou seja, os atos, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente fica reclamando, né? Ah, que o irmão não me viu, a pessoa tal não, nem se preocupou com o que eu fiz de bom, né? Devemos trabalhar em nome de quem? Em nome de Jesus. Fazendo como se fosse para Jesus. Dando por ele graças a Deus, o Pai. Pode ser algumas pessoas não reconheçam, mas não importa. O importa é que você está fazendo para Jesus. Tiago 5, 13 e 15 diz: está alguém entre vós aflito? Quem tem que fazer? Orar. Então, ouça os pedidos das pessoas, ore por essas pessoas, ore por você também, ore por seus familiares. Está alguém contente? Cante louvores. Quando você for estiver com o povo, né, em momento de alegria, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Muitas pessoas doentes. Chame os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? São os anciões e os pastores. Para quê? Para que orem sobre a pessoa, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, eu tive essa experiência essa semana agora, de ter que ir no hospital, a pessoa pediu a unção, e eu fui lá, em nome, né, do pastor, foi encaminhado pelo pastor, e eu fui lá e fiz a unção. E no meio disso, mais duas pessoas pediram oração e a unção. Pessoas que estavam lá acamadas, né, ouviram eu orando, eles pediram também que eu orasse sobre elas. E eu fiz essa oração. Não tinha tido essa experiência ainda, mas vi que é importante a gente fazer isso. Por quê? Porque aqui diz a oração da fé. Se a gente orar com fé, salvará o doente. Salvará de quê? Pode salvar a pessoa, porque Deus pode levantar essa pessoa, ela pode ficar curada. Mas se ela não for levantada, não ficar curada, Deus vai o quê? Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados os pecados. Ela estará salva. Ela passou por esse momento, porque ela se entregou a Deus. Então, tem coisas muito importantes que nós temos que fazer por as pessoas. Salmo 72, verso 2 diz: porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Então, quem são os necessitados? Todos nós. E o que é clamar? A oração fervorosa. Como também ao aflito. E quem está aflito? Né? Deus também vai livrar o aflito. E ao que não tem quem o ajude. Então, tem situação, meus irmãos, que ninguém consegue nos ajudar, a não ser Deus. Tem momentos da nossa vida
Você pode estar passando por algum momento desse. Não há solução em ser humano, nem nas coisas, nem em objetos. Somente Deus. Mas aqui diz que Deus livra esse necessitado, se ele clamar. E o aflito, Deus também livra. Deus não mente. Se aqui está escrito, é a verdade. Salmo 25, de 8 a 10 diz que, porque bom e reto é o Senhor. Eu falei, Deus não mente. Deus é bom e Deus trilha um caminho reto, ou seja, não tem erro, não tem desvio. Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Deus nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Através de quê? Através da palavra dele. Nós estamos lendo a Bíblia aqui e vendo qual o caminho. Como devemos orar, quando devemos orar, qual a regularidade, como, né, nós devemos pedir a Deus em oração. Então esse é o caminho, porque nós somos pecadores. Diz aqui, guiará os mansos em justiça. Quem são os mansos? São as pessoas que estão humildes na presença de Deus, que buscam em Deus para que Ele o ensine. Aos mansos ensinará o seu caminho. Então a gente tem que aprender a ser manso. Não manso em relação às pessoas, manso em relação aos problemas da vida, ou seja, em relação às maldades, né? Aos bandidos ou a pessoa. Não, Deus não está dizendo que a gente ser manso, não. Davi, quando, né, enfrentou Golias, ele não foi manso, não. E Deus abençoou Davi. Ele enfrentou Golias. Mas em relação a Deus, Davi era humilde. Quando Deus dizia, tu está errado, Davi, ele se reconhecia. Então, manso em relação a Deus, nós temos que ser. Diz aqui, todas as veredas, ou seja, caminhos do Senhor são misericórdia. Que Deus tem misericórdia para mim e para você. Você pode estar numa situação crítica achando que Deus não vai te consolar, não vai te ajudar mais, mas Deus é misericórdia. Deus é como um pai, uma mãe. Quando o filho necessita, mesmo no momento de dificuldade, mesmo sendo um filho desobediente, os pais estão sempre buscando o quê? O melhor. Então Deus também é assim, nosso pai. Ele trabalha conosco o quê? Com misericórdia, mas também com a verdade. Ele não vai dizer para você que você está no caminho certo se você está no caminho errado. Então, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Para quem? Para aqueles que guardam a sua aliança. O que é a aliança de Deus? Os 10 mandamentos. O símbolo da aliança de Deus, se você ler na Bíblia em Deuteronômio, Êxodo 20, é o quê? Os 10 mandamentos. E também guarda o que? Os seus testemunhos, que são testemunhas das Escrituras. Guardar significa para Deus é obedecer. Então você tem que tomar essa decisão, né? De guardar os mandamentos de Deus, né? E seguir os testemunhos, que são o que? As Escrituras. Se você faz isso, Deus vai te tratar com misericórdia e com verdade. Deus vai te ensinar o caminho que você tem que tomar e seguir. Você quer fazer isso? Faça uma oração aqui agora em pensamento e diz que está disposto a guardar os mandamentos de Deus e seguir o que Deus revela nas Escrituras. Faça isso. Deus vai te mostrar o caminho. Então nós temos que aprender a ter confiança em Deus em tempos de dificuldade. Quais tempos que não são difíceis, né? Em Salmos 44, verso de 8 a 14, diz: em Deus nos gloriamos todo dia. Então tem situação da vida que a gente está com poucos problemas, né? E a gente se gloria em Deus, louvamos o teu nome eternamente. Mas diz, mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste. Então começa a aparecer problema, dificuldades, né? Como um colega disse que batizou, depois que ele batizou um amigo, disse, rapaz, eu vou dar um tempo fora, dar um tempo da igreja, né? Porque depois que eu batizei, eu só aumentou os problemas. Eu vou sair da igreja, dar um tempo, talvez melhor. Eu falei para ele, rapaz, é justamente esse o problema que Satanás está querendo. E você saia, está te enganando. Então, às vezes, né, nós passamos por rejeições, somos confundidos, né? Não sai mais com nossos exércitos. A gente traz planos e as coisas dão errado. Tu nos fazes retirar do inimigo, ou seja, a gente vai enfrentar o inimigo, a gente perde. Aqueles que nos odeiam nos saqueiam, né? Então você só tem problemas e só vê mais problemas, e os inimigos, né? Até pessoas que não seguem a Deus estão vencendo você. Tu nos entregaste como as ovelhas para comer e nos espalhaste entre os gentios. Aqui fala entre os povos, né, de Israel. Eu faço parte desse grupo que foi espalhado aqui, né? Eu descobri que tinha origem de judeu, né, israelita. Então fomos espalhados. Tu vendes por nada o teu povo, ou seja, foram escravizados, os que foram escravizados foram vendidos. Muitos deles nem receberam, né, dinheiro por isso. Não aumentas a tua riqueza com seu preço. Diz aqui, tu nos põe por opróbrio aos nossos vizinhos. Você passa só a ter problemas. Né?
por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Então você lê a Bíblia, né, você faz uma oração e você é até preso, né? Você está orando de joelho, né? Acontece situações, né, que você está em algum determinados lugares e você é preso porque você está orando. Lá na Inglaterra teve um rapaz que estava entregando folheto, disse que lá está proibido fazer proselitismo. Você não pode pregar o evangelho para as pessoas. O cara foi preso. Estão querendo trazer isso também para o Brasil. Com essas restrições, né, da internet, que vocês estão pensando que é só a internet. Se você cala a pessoa na internet, vai calar uma hora também no meio da rua, na igreja, em outros lugares. É o que já está acontecendo na Inglaterra. E você começa a tirar a liberdade de expressão das pessoas, começando, né, eles usam uma estratégia, né, que é nas mídias sociais, né, vai chegar na hora em outros lugares também, até na igreja. E aqui diz claramente, né, passamos por escárnios, por zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbios entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. Então, às vezes, você passa só por problemas. Mas temos que lembrar que, às vezes, o problema nem é, às vezes, diretamente relacionado a mim ou você, como Jó, né? Jó pensou que ele era culpado, né? E depois, daqui a pouco, ele investigou, né? E não encontrou a culpa, né, objetiva do problema que ele estava passando, Jó. E não era Jó, não quer dizer que ele não era pecador, mas não era diretamente Jó. Então a Bíblia diz que é por consequência que do pecado. Isaías 59, de 1 a 4, fala aqui, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, onde Deus não está encolhida, para que não possa salvar. A gente pensa, né? Tem orado tanto tempo por uma coisa ou por um problema e não tem solução. Deus não tem atendido. Aparentemente, a gente pensa que ele não atendeu. Nem agravado o seu ouvido, ou seja, Deus não está nem ouvindo mais para não poder ouvir. Mas o que é que acontece? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vós. Então, nossos pecados. E mesmo que você não seja aparentemente um grande pecador, todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, as nossas pecados, né, fazem a separação entre nós e Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então pode ter situação da vida também que a gente está desobedecendo a Deus e não quer mudar de rumo. E aí Deus não vai atender. É igual um pai também, uma mãe, que os filhos estão desobedecendo e ó, a regra é essa. A regra não vai mudar. E Deus explica aqui quais são os casos mais claros, né, onde Deus não vai ouvir. Diz, ó, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, sangue de inocentes. Às vezes nós estamos participando, né, da morte de inocentes, né? Tem a gente está aprovando o aborto. A criança que é abortada é um inocente. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado com o que você está apoiando, em quem você está votando. E essa pessoa lá no Congresso está aprovando as leis, né, para a morte de pessoas, né? Agora estão tentando aprovar, né, a obrigação de as pessoas receberem, né, determinadas, né, injeções, né, no corpo, né? Então, tenhamos cuidado. Diz, os vossos dedos, né, de iniquidade. Então, as mãos contaminadas de sangue, e os dedos, né, de iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Transgressão da lei. Os vossos lábios falam falsidade. Então, se estamos envolvidos nisso aí, Deus não vai ouvir. A vossa língua pronuncia perversidade. O que é perversidade? Deus diz uma coisa, eu digo, as pessoas dizem outra, né? Deus diz homem, casa, de que forma? Macho e fêmea. Aí você vai e diz, não, pode casar agora de várias formas, de diversas maneiras, né? E se você está falando isso, você está falando o quê? Sua língua está pronunciando perversidade. Ninguém há que clame pela justiça. Então, muitos de nós não estamos clamando pela justiça. Clamar é orar. Que Deus atue. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Imagine, o judiciário nosso, né, no mundo todo, está envolvido com problemas sérios. A verdade não anda mais permeando o judiciário. Confiam na vaidade
falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então, Deus não vai conseguir, não vai ouvir se nós estamos trilhando esse caminho. Continua. Isaías 59, de 7 a 8, diz assim: teus pés correm para o mal. O que é o mal? O mal é o contrário que Deus revelou. Deus diz: come determinadas coisas. Né? Seus pés correm para comer o que Deus diz que não é para comer. Deus diz: casa de determinada forma. E você corre para casar de outra forma. Deus diz o quê? Guarda o dia, né? Sábado. E você corre para não guardar. Deus tá os pés correndo para o quê? Para o mal. Se apressam para derramar sangue inocente. Então, pessoas se envolvem, né, com a morte de outras pessoas, de forma direta ou indireta. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, ou seja, os planos, os pensamentos são sempre desobedecer a Deus, o que Deus revelou. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Então, leva-se ao que? Destruição. Né? Não conhece o caminho da paz. E que paz isso aqui? A paz de Deus. O que é paz de Deus? Quando você obedece a Deus, você está em paz com Ele. Nem há justiça nos seus passos. Que justiça é essa? Justiça do que Deus revelou nas Escrituras. Quando a gente faz o que Deus nos pede, nós estamos fazendo o que? A justiça. Fizeram para si veredas tortuosas. Ou seja, que é vereda tortuosa? Caminhos errados. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Você lê Isaías 59, a situação é nossa crítica. Isso retrata o que nós estamos vivendo hoje. Isaías 59, 10 a 14 fala: apalpamos as paredes como cegos. Por que nós estamos cegos? Porque a palavra de Deus é a luz que nos ilumina. Se nós não estamos seguindo a palavra de Deus, nós estamos cegos. E como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos, meus irmãos, ao meio-dia como nas trevas. É isso. Estamos tropeçando mesmo. E nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como urso. Então, é tanta pessoa que está na igreja como fora da igreja. Você está nessa situação, bramando como urso. E quando é que o urso brama? Quando está com fome, está necessitado, né? Continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há. Nós estamos vendo agora o exemplo do Brasil, né? Milhares de pessoas, né, sendo julgadas sem nem ter direito a ver o próprio processo, né? Sem ter direito, né, de um advogado lhe defenda. Né? Esperamos que há salvação e não há. E ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. Então, o Brasil, o mundo está envolto em pecado. Então, é por isso que a coisa está cada vez mais piorando. E nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos a nossa iniquidade. Então, nós conhecemos o que nós estamos fazendo. E Deus dá exemplo, como prevaricar. Prevaricar o quê? Mentir. Falar mal da pessoa, que a pessoa não fez determinada coisa, você disse que ela fez. Né? Mentir contra o Senhor. O que é mentir contra o Senhor? Deus diz uma coisa, você diz, não, Deus não disse isso não. Ou o que Deus diz não vale. Isso é mentir contra o Senhor. Desviamos do nosso Deus. O falar de opressão, que a opressão é pegar uma pessoa que é inocente e você esmagar ela com o poder que você tem. Num cargo, poder financeiro, poder político, né? Poder judiciário. E você oprimir essa pessoa. Né? Tirar os direitos dela. Né? Fazer rebelião. Rebelião aqui é sempre contra Deus. O que é rebelião contra Deus? Desobedecer. E ensinar os outros também a desobedecer. Conceber e proferir de coração palavras de falsidade. O que é falsidade? É aquilo que é contrário à verdade. O que é verdade? A Bíblia diz o que é verdade. Se você ainda tem dúvida, vamos lá em João 17. Ó. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Então, tá claro aqui. Ó. Então, aqui, quando a gente diz aqui, palavra de falsidade, é o quê? Contrária à Bíblia. Contrária às Escrituras. Aí diz aqui, Deus, por isso o direito se tornou atrás. É o que está acontecendo conosco.
O Brasil está envolto nisso e o mundo também. A justiça se pôr de longe, não tem mais justiça. Porque a verdade anda tropeçando, meus irmãos, pelas ruas. E a equidade não pode entrar. A equidade o quê? É você tratar os iguais como os iguais e os diferentes como diferentes. Isso hoje está nessa nossa situação. É que esse texto aqui foi escrito há milhares de anos atrás, mas retrata a nossa situação. E mais ainda, Jesus está próximo de voltar. Mas tem a solução? Tem. Para mim e para você. Salmo 107,6 diz: E clamar ao Senhor na sua angústia. Se você não está angustiado pelo que está passando, pelo que está ocorrendo no mundo, ou com você, ou com seus familiares, ou com amigos, a angústia está se espalhando. Mas a gente pode o quê? Clamar ao Senhor na nossa angústia. E a Bíblia diz o quê? E livrou das suas dificuldades. Amém? Tem solução para mim e para você. Se nós clamarmos na nossa angústia, Deus vai nos livrar das dificuldades. E eu posso dizer para você, tem muitas dificuldades. Tem algumas delas que ainda não consegui vencer. Mas Deus tem me livrado de muitas delas, passo a passo. Gradativamente, Deus tem me dado a vitória. Não, às vezes não é rápido, né? Não é da forma que a gente pensa. E às vezes nós chegamos até o desespero, né? Salmo 22, verso 1 e 2 mostra, né? A pessoa que escreveu esse salmo, ele escreveu o que ia acontecer na vida de Jesus, como eu já falei para vocês. Aqui é profecia pura, meus irmãos. Salmo 22, verso 1 e 2 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, no passado, a pessoa que escreveu isso aqui, na verdade, Deus está dizendo: escreve, porque isso aí vai acontecer com meu filho, Messias, o ungido. Um dia ele vai falar isso aí. Por que te alongas de meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tem sossego. Jesus orou todo o tempo, né? Para suportar a prova, meus irmãos. Porque ele levou nossos pecados sobre ele. E diz aqui, Mateus 27,46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. Hora nona aqui, vocês somam sempre mais 6. Aqui 3 da tarde. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, o que era? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava envolto em trevas, meus irmãos. Naquele momento, o pecado tinha sobrepujado a ele. Ele não conseguia ver futuro, porque ele estava carregando nossos pecados. E diz aqui, em Mateus 27, 48 e 50, diz: E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre. Isso aqui está escrito no Salmo 69, essa parte do vinagre. Eu não coloquei aqui por causa do texto, são muitos textos. E pondo numa cana, deu a beber a Jesus. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrar. Ele pensava que Jesus estava falando de Elias, né? Quando ele falou ali. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito e morre. Lá em Salmo 22, 16, 18, diz assim: Pois me rodearam cães. No original a palavra é cães mesmo, mas sabe o que é cães? São pessoas que seguem, desobedecem a Deus de forma consciente. São cães, né? E diz que esses cães aqui, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Isso aqui é o que aconteceu com Jesus. Traspassaram-me as mãos e os pés. Meu Deus. Que glória. Deus é o Deus que revela o fim desde o princípio. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Que coisa, né? João 19, 29 e 30 revela mais um detalhe aqui do que aconteceu quando Jesus morre. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num sopo, chegaram à boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse o quê? Está consumado. Só João escreveu isso aqui. O que estava consumado? Jesus veio para morrer por nós e nos salvar. Mesmo com todo o sofrimento, Jesus estava consciente que ia cumprir a missão e disse: está consumado.
e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus irmãos, às vezes, mesmo orando, mesmo sofrendo, mesmo com dificuldade, mesmo com cães escarnecedores ao nosso redor, às vezes nós vamos ter que morrer igual Jesus morreu, sendo inocente. Vamos ser presos, né? Perder o recurso, perder o poder financeiro. Porque Deus tem um propósito. Mesmo no momento de maior dificuldade da nossa vida, Deus tem um propósito, assim como tinha para Jesus. Então, se Deus não está atendendo o teu pedido, o teu clamor, da forma que você está pensando, peça a Deus poder para resistir à prova. Peça a Deus poder para honrar a Deus nessa prova. Que diz Isaías 63:5, né? Que se Jesus desistisse de nós ali, tudo estava perdido. Eu olhei e não havia quem me ajudasse. Está lá em Isaías. Não havia anjo, não havia nenhum ser no universo que pudesse resolver o problema. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Situação nossa crítica, meus irmãos. Por isso o meu braço me trouxe a salvação. O braço aqui é como se fosse Jesus. Através de Jesus veio a salvação. E o meu furor me susteve. Então Jesus, meus irmãos, garantiu para mim e para você uma nova chance. Então há esperança para mim e para você. Então mesmo que você esteja com um grande desespero, volte para a esperança. É hora de voltar. Salmo 13, de 1 a 3 diz: Até quando te esquecerás de mim, Yahvé? Sempre. Não, Deus nunca esquece daquele que clama para ele. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Às vezes a gente pode estar pensando que Deus se escondeu, né? O rosto de nós não escondeu. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Você pode estar nessa situação, eu também posso estar. Eu tenho noites que eu oro, a noite toda, em silêncio. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, às vezes, você está sendo esmagado, né? Quase esmagado pelos seus inimigos. Atende-me, ouve, Senhor meu Deus, ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. Faça essa oração. Pode ser que seu caso não seja o caso de Jesus, né, que teve que morrer, ou o caso de João Batista também, que teve que morrer, ou o caso, né, de Pedro também, que teve que morrer, ou o caso de Paulo, que também teve que morrer, Tiago também. Mas seu caso pode ser como o de João. João morreu de velhice. José também, né? Daniel também morreu de velhice. Né? Então, seu caso pode ser diferente. Então, clame a Deus em oração. Não desanime. Segundo Timóteo 4, de 1 a 7, diz assim, né? Conjuro-te, por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Eu estou aqui tentando trazer para vocês a palavra e relembrar para vocês isso. Redárguas é o quê? Aconselhe, ensine, repreenda, ou seja, corrija, exorte, ensine, com todo o quê? Bondade, longanimidade e doutrina. Que doutrina o quê? As Escrituras. Por isso que nós estamos lendo as Escrituras aqui. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E já está chegando. E tem igreja, tem cristãos, irmãos cristãos que estão, parece que não deixaram de ler a Bíblia, porque estão praticando e ensinando coisas contrárias à Bíblia. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Né? Tem pessoas ainda hoje, sabe, tentando unir o cristianismo e o socialismo. Não existe essa opção. Ou você é cristão, ou você vai ser socialista. Aí o pessoal, pode direita, de esquerda. Socialista. O que é socialista? O socialismo foi criado para que o Estado assumisse o papel de Deus, como no passado, né? Os faraós do Egito, Babilônia. Então, nós estamos vendo aí o Estado cada vez mais assumindo poderes, né? Inclusive no Brasil, que está começando a controlar, né? Até o seu direito de ir e vir, seu direito de falar, seu direito, né, de comprar e vender, ou seja, o Estado se tornando praticamente o papel de Deus. Como na China, né, que já está dessa forma, eles com isso proíbem, né, o cristianismo.
Se o cristianismo tem que obedecer o que o partido, né, determina, lá na China. Coreia do Norte, né, já está a situação mais crítica ainda. Se você for pego com a Bíblia orando, você é morto. Então, sim, isso é o socialismo. É o Estado grande, é o Estado controlando coisas que ele não devia ter essa competência. Coisas que só cabe a Deus e não ninguém mais. Então, diz aqui que virá o tempo que as pessoas não vão suportar mais a sã doutrina. Tendo comichão nos ouvidos, vão chamar para si doutores conforme a sua concupiscência. E já está assim. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando o que a fábulas. Isso já está acontecendo. Mas tu, ser sóbrio em tudo. Sóbrio é o quê? Ter equilíbrio, ter prudência. Sofre as aflições. Então, às vezes, a gente tem que sofrer aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre teu ministério. E essa mensagem é para mim e para você. Porque, aqui que falou isso aqui, Paulo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo estava consciente que ia morrer. Então, às vezes, quando a gente ora, Deus pode dar uma mensagem que você vai descansar. Mas o que importa é descansar no Senhor. E ele diz aqui, o tempo da minha partida está próximo. Mas que frase maravilhosa é essa que ele fala? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E nós possamos alcançar essa condição aqui que Paulo alcançou no final da sua vida. Salmo 60, de 1 a 5 diz que Deus pode me restaurar a mim e a você. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste. Deus pode estar indignado por causa da nossa desobediência. Ó, volta-te para nós. Podemos pedir que Deus volte para nós. Abalaste a terra e a fendeste. A terra está sendo abalada. Estar as suas fendas, pois ela treme. A terra está em dificuldade. Fizeste ver a teu povo coisas árduas. A gente está vendo coisas difíceis. Os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Fizeste-nos beber vinho de atordoamento. A gente está todo mundo no mundo, numa situação, ninguém. Ou seja, o Brasil, quase cerca de 80% da população está endividada. Eu também estou endividado. Mas foi todo traçado um plano para que a população se endividasse, porque tem uma profecia. Está lá em Apocalipse 13, que eles vão fazer um decreto no futuro que é impedindo as pessoas de comprar e vender. Então, se você está numa situação de crise, você é mais fácil ser controlado. E toda a humanidade está em direção desse caminho. Desce um estandarte aos que te temem, para arvorarem no ar. Estandarte é uma bandeira, é um símbolo, por causa da verdade. Que estandarte será esse? Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com tua destra e ouro. O que é estandarte? Estandarte é um símbolo. O que é um símbolo? É algo que representa Deus. E aqui está aqui, ó, Apocalipse 14, 12 a 14. A resposta. Que estandarte é esse? Está aqui, ó. Aqui está a paciência de quem? Dos santos. Quem são os santos? São os que seguem a Deus. Mas quem são eles? A Bíblia revela. São os que guardam, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Eu falei? A gente tem que voltar para guardar os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. Que mandamentos são esses? Os 10 mandamentos. É o que está escrito. Êxodo 20. Se você lá, está lá escrito. E a fé em Jesus? Fé é o quê? A obediência à vontade de Deus. Sabe o quê? Jesus mesmo diz, né? João, né? Aqui, ó, Jesus fala. Vocês sereis meus amigos se fizerem o quê? Que eu vos mando. E aí Jesus fala aqui também, ó. O que Jesus nos manda? Se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Aí. É por isso que aqui, de forma resumida, o Apocalipse fala quem são os santos. Quem guarda o mandamento de Deus é a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, felizes, bem-aventurados felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, as pessoas que decidem guardar os mandamentos de Deus e seguem a fé em Jesus, mesmo que eles morram, são felizes.
Eles morrem quem? No Senhor. Amém? Então, mesmo que você não vá viver muito, se você está com Deus, decidiu guardar os mandamentos dele, confia nele, você vai morrer no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras o seguem. Que obra é essa? Fazer a vontade de Deus. Olhei depois de uma nuvem branca, ou seja, logo depois disso, e vai vir uma crise mundial, onde as pessoas vão ter que tomar uma decisão. Quais os mandamentos você guarda? É o de Deus ou é o do homem? Vão ter mandamentos que vão ser impostos, que vão estar em oposição à Bíblia. Eu já estou dizendo alguns, né? Casamento, Deus já falou como é que se casa, né? Comida, Deus já disse como é que deve comer. Então, se está se opondo esses mandamentos, né? Já começou, as coisas já começaram a acontecer. Porque depois disso, diz que eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante a filhão. Vai vir o que? Jesus volta. Porque haverá uma geração que terá tomado a decisão se obedece a Deus ou não obedece a Deus. E que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão a foice. O que é a foice? É a volta de Jesus, segunda volta de Jesus. Nós estamos aqui, né, em frente a essa situação aqui. Logo, logo, ela pode acontecer. E aqui diz, Salmo 145, ó, 17 a 20. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Amém? Perto está o Senhor de todos que o invocam. Invoca como? Todos que o invocam em verdade. Você está querendo a verdade, aprender a verdade e obedecer a verdade. Se você invocar a Deus, Deus vai estar junto de ti. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ó, quem é que teme a Deus? É quem obedece a ele. Ouvirá o seu clamor e o salvará. Você quer fazer parte desse grupo? Eu quero, eu decidi, estou decidido. O Senhor guarda todos que o amam. E Jesus falou o quê? Se tu me ama, guarda os meus mandamentos. Mas todos os ímpios serão destruídos. O que é o ímpio? Ímpio é aquele que sabe a verdade, mas decide desobedecer a Deus. Mas a gente não desobedece a Deus, né? A gente comete pecado. Sim, mas a gente se converte, a gente se arrepende, a gente confessa e volta-se para Jesus. A gente comete pecados, mas não, a gente não decide viver no pecado. A gente comete pecado porque somos pecadores, mas nós não estamos decididos a viver no pecado, em desobediência a Deus. Nós estamos decididos a obedecer a Deus. E a Bíblia diz que esse é o povo santo. Daniel 12, de 1 a 4 diz, ó, que nesse tempo é o tempo nosso. Já chegou o tempo. Naquele tempo, por isso que eu botei neste tempo, naquele tempo se levantará quem? Miguel. Miguel é aquele que é como Deus, é Jesus. O grande príncipe. Príncipe aqui é o cabeça, o chefe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Então, Jesus, quando as pessoas tomarem a decisão em relação a Deus, o mundo vai pressionar essas pessoas, vai tentar impedir essas pessoas de obedecer a Deus, e Jesus faz o quê? Jesus se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá o quê? Um tempo de angústia, qual nunca houve. Essa angústia é o quê? Será tanto para o povo de Deus que está sendo oprimido, mas também para o mundo, para os ímpios, que os ímpios também vão passar por dificuldades. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas diz aqui que naquele tempo, né, livrar-se-á o teu povo. Então Jesus vem para me livrar e livrar você também. Amém? Todo aquele que for escrito no livro. Que livro é esse? Livro da vida do Cordeiro. Como é que seu nome faz parte do livro? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quando você decide batizar nas águas e obedecer o que Deus te diz. Então, todas as pessoas que perseverar até o fim e o nome permanecer no livro de Jesus, vem te livrar. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quem são esses? Uns vão ressuscitar para a vida eterna. São aqueles que morreram no Senhor. Lembra? Feliz aqueles que morrem no Senhor. Jesus ressuscita eles para a vida eterna. E outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem vocês são? Os ímpios, são aqueles que não aceitaram. Eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar e ver que Jesus é Deus. Imagina. E diz, os que forem sábios, pois, vão resplandecer como o fulgor do firmamento. Quem é o sábio? É aquele que obedece a Deus. Esse é o sábio.
Os que muito ensinam a justiça como as estrelas sempre eternamente. Então, aqueles que ensinam a verdade, eu estou fazendo parte desse grupo aqui. Eu estou buscando ensinar para vocês a justiça, a verdade. E eu quero fazer parte desse grupo aqui. Brilhar como uma estrela sempre e eternamente. E Deus me dê essa bênção. E diz, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Que é o tempo do fim? Desde 1844, nós já estamos no tempo do fim, imagina. 1844, 1944, né? Em 2044 vai fazer 200 anos, né? Muitos correrão de uma parte para outra, o conhecimento vai se multiplicar. Ou seja, hoje a gente consegue falar com você aqui pela internet. Através da internet, Deus está falando contigo. Então, o conhecimento está se multiplicando. Aqui diz Daniel 10, 12, de 9 a 10. Vai, Daniel, porque essas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, elas não estão mais fechadas hoje, porque nós já estamos no tempo do fim. Por isso que eu estou explicando para vocês aqui. Muitos serão purificados. Quem serão purificados? Aqueles que amam a Deus e decidem obedecer a Deus. Estão sendo o quê? Purificados. Embranquecido e provado. É por isso que você está passando por provação. Ó. Você está sendo purificado. Como é que você purifica a coisa? Você tem que limpar do pecado. Embranquecido, né? Embranquecido que Deus está te lavando. À medida que Deus vai te lavando, tu vai sendo transformado. E provado é as provas que você está passando, que são muitas. Eu também estou passando por muitas provas. Mas diz que os ímpios vão proceder impiamente, eles vão continuar desobedecendo a Deus. E o pior, diz que nenhum dos ímpios vai entender o que está acontecendo. Alguns estão pensando que é mudanças climáticas, né? Que é salve o planeta, salve isso, salve aquilo, compre carro elétrico, compre, faça. Não estão entendendo nada do que está acontecendo. Jesus está próximo de voltar e eles estão pensando que a questão é a mudança climática. Mas diz que o sábio entenderá. Então, se você é sábio, você está entendendo o que eu estou te falando. O Espírito Santo está te ensinando. E aqui diz, Salmo 107, 42, 43. Os retos o verão. Os retos vão ver quem? A Deus. E se alegrarão. Que bênção, né? E toda iniquidade tapará a boca. Quem é toda iniquidade aqui? É os ímpios. Então, os retos do povo de Deus vão ver Jesus e vão se alegrar. Já aqueles, os ímpios, vão tapar a boca. Ó, Jesus era Deus mesmo. E agora? E aquilo que aquele irmão falou era verdade. E agora? Eu rejeitei. Vão tapar a boca. E diz que quem é sábio observará essas coisas. Quem é sábio vai observar as coisas que estão acontecendo. Ou é a mensagem que eu estou te dando aqui. Eles compreenderão as benignidades do Senhor. Qual é a benignidade do Senhor? É te revelar a verdade. Para que você tome a decisão certa. E Deus te abençoe na tua decisão. E Deus te dê um bom fim de semana. E eu desejo a ti aqui um feliz sábado. Que começa quando? Pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.